Olá, vamos dar início a mais um programa Agribusiness Entrevista. O nosso convidado de hoje é o senhor Judson Vasconcelos. Ele é gerente de serviços técnicos internacionais da Elanco Saúde Animal. Judson, muito obrigado por tua presença aqui nos estúdios do Canal Rural. Miguel, eu que agradeço, é um grande prazer estar aqui hoje e poder dividir aí com vocês um pouco de informações, tanto a respeito da Elanco, a respeito da nossa experiência morando nos Estados Unidos já há algum tempo, tentar fazer algumas comparações a respeito do que é o sistema brasileiro comparado com o sistema americano e falar de algumas... Isso é muito bom, hein? Exatamente. Eu acho que os nossos amigos pecuaristas, nossos amigos agropecuaristas, né, estariam muito interessados nessa nossa conversa. Mas vamos começar você falando um pouquinho da Elanco, qual é a missão dela no Brasil, como ela se vê investindo num país que pode ser a maior economia agropecuária do mundo nos próximos anos. A Elanco hoje, vou começar de uma forma global. Nós estamos presentes hoje, nós temos escritórios em 40 países hoje, com cerca de 35 produtos, em quase 75 países a nossa presença hoje. E dessas 40 escritórios, dessas 40 afiliadas, o Brasil é a maior delas. Então, o Brasil é o maior? É a maior afiliada da Elanco, fora dos Estados Unidos hoje. É uma empresa de 55 anos hoje, completando 55 anos esse ano. É uma empresa que é uma divisão da Eli Lilly, ou Eli Lilly, que é uma divisão é uma empresa de produtos humanos, farmacêuticos humanos, e é uma empresa que trabalha muito com inovação e pesquisa. Os nossos produtos são trabalhados e desenvolvidos muito com inovação e pesquisa para quê? Com o foco de estar produzindo proteína animal e estar trabalhando com saúde animal da mesma forma. Principalmente quando a gente trabalha, quando a gente fala sobre a parte de saúde animal e de proteína, produção de proteína animal, o que nós estamos... Isso traz um pouco do que seria a nossa missão. Nossa missão é produzir essa proteína animal... Com segurança, qualidade... Com segurança, com qualidade, exatamente. A preços acessíveis e em abundância. Por que nós trabalhamos com a questão da Elanco estar trabalhando com produtos que possam produzir alimentos com maior abundância. Porque esse é o cenário nacional, esse é o cenário não só nacional, como mundial hoje, de que nós estamos enfrentando o quê? Estamos enfrentando aí situações de que a FAO, que é das Nações Unidas, a Organização para a Agricultura e Alimentação, está prevendo que hoje nós temos cerca de 1 bilhão de pessoas que não têm o que comer. 1 bilhão? 1 bilhão de pessoas. É muita gente, né, Júlio? Isso é muita gente. Isso é só o problema número 1. O problema número 2 é que em 2050, a FAO, a mesma instituição, está estimando que quando nós chegamos àquele número de 9 bilhões de pessoas que estarão habitando esse planeta, nós estaremos com necessidade de crescer a produção de alimento por 100%. E a própria FAO chega à conclusão de que tecnologias como as que são produzidas hoje pela Elanco e por outras empresas farmacêuticas, associada a outros tipos de tecnologia, como manejo, genética e outros, serão responsáveis por 70% dessa produção de alimento. Você vive há 9 anos nos Estados Unidos. Faz 9 anos. Brasileiro? Brasileiro. Formou no Brasil? Trabalhei um pouquinho no Brasil antes de ir para lá. Me formei em veterinária em 1998. Trabalhei como consultor em confinamentos por aproximadamente 3 anos. Decidi tentar uma pós-graduação nos Estados Unidos e lá ficou? Achei que ia voltar. Fiz doutorado, mestrado e pós-doutorado. E trabalhei um tempinho na área acadêmica e comecei com o Elanco agora faz 1 ano e meio. Parabéns. Obrigado. Agora, Judson, essa área, porque muitas vezes a gente tem um produto, o mesmo a empresa mãe, né, da Elanco é uma grande empresa de medicamentos, se investe muito nesse setor. Uhum. Né? Esse investimento hoje, ele é feito em laboratórios nos Estados Unidos, existem outros países que também se desenvolvem essas pesquisas para você chegar a um produto. Uma pergunta interessante que hoje nós temos trabalhado muito
Só para responder a primeira parte da sua pergunta, muito da inovação hoje é focada nos laboratórios americanos. Porém, nós estamos expandindo isso. Nós estamos procurando desenvolver uma forma de estar trabalhando com pesquisa e inovação, com pesquisa e desenvolvimento em afiliadas. Tanto que nós estamos desenvolvendo isso em países como o Brasil. Nós temos uma pessoa, nosso diretor geral da parte de produção de produtos para animais de bovinos, está centralizado hoje na China, por exemplo. A China? Então, existe essa descentralização, vamos dizer assim, de que nós estamos localizando vários... Porque cada país ou cada continente tem a sua característica. Exatamente. Agora, me ajuda a esclarecer uma dúvida. Pois não. Hoje, os Estados Unidos têm um rebanho de 100 milhões, um pouco mais de 100 milhões de cabeças, não é isso? 95, vamos dizer. 95 milhões. O Brasil está batendo aí na casa de 200 milhões de cabeças. No entanto, a produtividade americana é muito maior do que a produtividade no Brasil. Exato. Mas vamos fazer o seguinte, você vai responder essa pergunta no segundo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Nós estamos conversando com Judson Vasconcelos, ele é gerente de serviços técnicos internacionais da Elanco Saúde Animal. Fique aí, já voltamos. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Agribusiness Entrevista. O nosso convidado de hoje é o senhor Judson Vasconcelos, ele é gerente de serviços técnicos internacionais da Elanco. Judson, agora você pode responder a pergunta. Por que a diferença de produtividade Brasil e Estados Unidos? A pergunta é interessante porque, justamente, se você olhar o número de animais abatidos a cada ano, comparando os Estados Unidos com o Brasil, nós abatemos hoje cerca de 34 milhões de animais nos Estados Unidos. São 40 milhões de animais no Brasil. A produção de carne, no entanto... Peraí, vamos repetir. Os Estados Unidos abate 34 milhões de cabeças por ano. Exato. De um rebanho de 95 milhões. Exatamente. No Brasil? São cerca de 40 milhões. De um rebanho de 200 milhões. Exato. Então, produtividade lá é muito maior. Por quê? Porém, com esse número 15% menor na quantidade de cabeças abatidas nos Estados Unidos, eles produzem 30% mais carne do que o Brasil. Então, quer dizer que os 35 milhões de cabeças abatidas pesam mais 15% do que os 40 milhões do Brasil. Exatamente. São animais mais Agora, pesados. qual que é o segredo disso? São várias tecnologias sendo utilizadas já há muito tempo. São tecnologias que começaram a ser utilizadas no século passado, são tecnologias que as pessoas têm utilizado no dia a dia, e são coisas que o Brasil, acredito que ainda tem muito a aprender com os Estados Unidos em termos de utilizar tais tecnologias no futuro para poder também estar aumentando sua produtividade. Por exemplo, existe um trabalho que foi feito agora recentemente, no início dos anos 2000, que comparou a pecuária americana de 1950 à pecuária americana do ano 2000. Eles observaram que o rebanho não mudou muito. O rebanho americano continuou na casa de seus 95 milhões. O que aconteceu? A produção de carne praticamente dobrou, a produção por animal cresceu aproximadamente 80%. Como é que aconteceu isso? Foram desenvolvidas novas tecnologias, como os farmacêuticos utilizados, como ionóforos, como beta-agonistas, como implantes. São todos os tipos de tecnologias que podem estar agregando ainda mais à produção desse animal. Quer dizer, mas mesmo assim, o Brasil, de 20 anos, 25 anos para cá, ele melhorou muito também a produtividade, né? Porque no passado o Brasil não tinha a produção que tem hoje. Você acha que é uma característica da pecuária extensiva no Brasil com a pecuária mais de confinamento nos Estados Unidos, que a gente pode continuar buscando esse aumento de produtividade com a pecuária extensiva ou não? Eu acredito que sim, é possível, existem tecnologias por aí.
sendo desenvolvidas para ajudar na produção extensiva, mas eu acredito que o número de animais confinados no Brasil vai crescer bastante também. Eu acredito que, não sei se vai chegar a alguns países, como por exemplo, Argentina, Austrália, chegam a bater praticamente metade dos animais confinados. Metade dos animais abatidos anualmente são confinados. Não sei se o Brasil vai chegar a esse ponto. Seria um número grande. Eu acho que essa questão do meio ambiente talvez possa canalizar mais para o confinamento do que para... Mas se você olhar o confinamento no Brasil, como ele funciona hoje, como uma forma da parte do ciclo de produção, eu acho que existe potencial para estar crescendo bastante. Há 25 anos atrás, por exemplo, quando o confinamento surgiu no Brasil, o que era o confinamento? Era uma forma de você tentar colocar um pouco de pasto no coxo para aproveitar daquela entre-safra e ganhar um pouco na diferença da arroba. Não tinha muito controle de custo, não tinha muito controle da quantidade de alimento que era oferecida. Então era... Isso assim, né, para os nossos amigos telespectadores urbanos, né? Isso é uma tecnologia tremenda, a alimentação. Não adianta você encher o animal de comida, porque ele não vai resolver, ele não vai engordar, ele pode até morrer, né? Mas tem mudado muito, o Brasil evoluiu muito em termos de confinamento, as pessoas estão olhando mais a custos, estão utilizando tecnologias de travar no mercado futuro, estão olhando mais... Fazer o seguro, né? Fazer o seguro, exatamente, olhando mais a rentabilidade do que seria uma forma de mostrar... Júlio, tem algum produto que é utilizado nos Estados Unidos, que contribui para o aumento da produtividade e que aqui no Brasil não pode ser utilizado? Existem alguns produtos. Eu citaria os implantes, inicialmente. Implantes não são permitidos no Brasil, não são permitidos em alguns outros países da América Latina, e não só nos Estados Unidos, como no Canadá, no México, na Austrália, na África do Sul. São países onde os implantes são permitidos, mas seria uma ferramenta interessante para o Brasil também. E os beta-agonistas, que são uma tecnologia relativamente mais recente, que são utilizados em alguns países também, tanto nos Estados Unidos como no Canadá, como no México hoje, e que seria alguma coisa que também poderia no futuro, quem sabe, ajudar no Brasil também, em termos de produção.